Olá, gente querida, um bom dia, uma boa manhã de domingo para você que nos acompanha nesse culto em casa. Hoje, dia 11 de abril de 2021, segundo domingo após a Páscoa, nós continuamos vivendo tempos difíceis da pandemia, onde muitas pessoas estão contaminadas, os leitos estão em falta em muitos lugares do país. Então nós celebramos mais uma vez de casa, culto ao nosso Trino Deus, mas nós temos a certeza de que onde 2 ou 3 estão no nome, na presença de Deus, Ele promete que a sua companhia está presente. E nós então, mesmo de casa, queremos nos alegrar e celebrar culto ao nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e é no seu nome, na sua presença, que nós estamos também nessa manhã. E eu convido então a cantarmos o primeiro hino, que diz que Deus está aqui. Tão certo como nós respiramos, Deus está entre nós. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se Deus está conosco, Ele está entre nós, então nós também queremos nos colocar em oração na presença de Deus e confessar a Ele o nosso pecado. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida que Tu renovas para cada um de nós nessa manhã. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tua compaixão, Senhor, que são sempre conosco. Bondoso Deus, nós confessamos a Ti que nós somos fracos diante da Tua força, do Teu poder, da Tua fidelidade, Senhor. Nós temos desviado dos Teus caminhos, feito aquilo que desagrada o Teu querer, Senhor, machucado o nosso irmão. Nós reconhecemos que nós chegamos diante de Ti sem nada para Te oferecer, sem nada para dar, a não ser o nosso coração arrependido, Senhor. E nós Te pedimos que Tu tomes o nosso coração, Tu derrames perdão e graça sobre a nossa vida, que Tu limpes o nosso pecado, purifique, Senhor, a nossa vida, as nossas mãos, para que a gente possa viver uma vida que agrade a Tua vontade, Senhor, uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Tem misericórdia, nos perdoa, Senhor, e nos dá a certeza da Tua salvação em Cristo Jesus. É o que nós pedimos pelo nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra da graça, o convite que Jesus faz é: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O pecado é de fato algo que nos pesa, um peso que nós carregamos sobre os ombros, mas nós podemos ir até Jesus, entregar a Ele, confessar o nosso pecado e ter a certeza do seu perdão e da sua salvação. Eu anuncio assim o perdão de Deus para todos os teus pecados.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos nos preparar para ouvirmos a leitura bíblica, para fazermos a reflexão na palavra, que é lema para esse domingo, e nós queremos então cantar o hino Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Cantamos ele 2 vezes. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Vaso novo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. A palavra de Deus tem o poder de nos quebrar e de nos transformar. Ela é como um espelho para o qual a gente olha e a gente pode ver o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa maldade e o quanto nós dependemos do nosso Deus. Que essa palavra possa de fato transformar a tua e a minha vida nessa manhã. O texto previsto para a pregação desse domingo é um texto do livro de Atos, o capítulo 4, versos 32 até 35. Atos 4, 32 até 35, breves versos, mas versos muito importantes, muito significativos. Eu leio. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Até aqui, palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Querido irmão, querida irmã, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que fala sobre a igreja, sobre a história da primeira igreja que surgiu, sobre como os discípulos de Jesus, eles colocaram em prática o mandamento que Jesus deixou antes de subir aos céus. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso é o que ele pediu dos seus discípulos, isso é o que ele espera da sua igreja. Que eles falem daquilo que eles testemunharam, daquilo que eles viveram e experimentaram. E o livro de Atos vai dizer como esses primeiros discípulos cumpriram esse mandamento. No início, o grupo de seguidores de Jesus era um número muito pequeno, muito restrito. E o texto bíblico nos diz que ele estava amedrontado. Mas que então no dia de Pentecostes, eles recebem do alto, recebem de Deus o Espírito Santo, como línguas de fogo, e esse Espírito Santo então encheu eles de poder para testemunhar o Evangelho. No dia de Pentecostes, os discípulos antes amedrontados, eles saem cheios de coragem, cheios de ousadia, no meio do povo, para testemunhar da ressurreição de Jesus. E o livro de Atos, então, no capítulo 2, narra um discurso de Pedro,
Um discurso no qual Pedro olha para todas as profecias que haviam lá no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. E Pedro então é muito enfático e afirma que essas profecias se cumpriram em Jesus Cristo, que Jesus era o Messias prometido por Deus. O resultado da pregação de Pedro, diz o texto bíblico, é que naquele dia, depois daquela pregação, quase 3.000 pessoas se converteram. O Espírito Santo de Deus tocou o coração de quase 3.000 judeus que estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes, e eles reconheceram que Jesus era o Messias. E assim então essas pessoas se juntaram à igreja de Jesus, a primeira igreja, que antes era formada por um grupo de 12 mais algumas pessoas que acompanhavam. E essa igreja então, que recém havia nascido, recebe cerca de 3.000 pessoas. Quem são essas pessoas que se juntaram à igreja de Jesus? Se a gente olhar para o texto, vai dizer que era gente da Frígia, da Bitínia, Mesopotâmia, da região do Ponto, da Capadócia, de Roma, ou seja, pessoas de diversos lugares do mundo. Gentes com costumes diferentes, gente com histórias diferentes, gente com posições políticas diferentes, pessoas com visões de mundo completamente diferentes por causa da sua história, do seu jeito de viver, pessoas totalmente diferentes, mas todas elas se tornaram discípulos de Jesus, e elas então passaram a viver na comunhão daqueles que creem. Os que creram, nós vemos então por esse texto que era um grupo bem diversificado. E se a gente olha pela nossa experiência dos dias de hoje, pelo que nós vivenciamos, experimentamos, quando a gente coloca pessoas tão diferentes para conviver, a gente certamente poderia dizer: isso tem tudo para dar errado, né? Vai dar problema. Gente tão diferente uma da outra, com pensamentos tão diferentes, vai dar problema. No entanto, meu irmão, minha irmã, o texto que nós lemos nessa manhã, ele é maravilhoso, porque ele diz que havia unidade de coração e de mente entre aqueles que creram. Unidade de coração e de mente. E eu fico me perguntando isso: como é possível haver unidade de coração e de mente em pessoas que eram tão diferentes? Como a gente pode ter unidade de mente e coração com uma pessoa que pensa diferente de nós? E aqui, refletindo sobre isso, eu percebo algo que nós precisamos como igreja reaprender nos dias de hoje, através desse texto que nós lemos. O texto diz que eles tinham unidade de mente, de coração, porque a fé em Cristo unia eles em um mesmo propósito. Certamente eles tinham jeitos de vida diferentes, posições diferentes, mas não importava se eles tinham estilos de vida diferentes, posições políticas diferentes. A fé em Cristo era aquilo que unia eles no mesmo propósito. Qual era o propósito? De tornar Cristo conhecido, de testemunhar do amor e da graça de Deus. E quando essas pessoas estavam na presença uns dos outros, eles até podiam discordar em alguns posicionamentos e algumas questões, mas eles tinham consciência de que eles estavam na presença de irmãos. E isso faz toda a diferença quando a gente tem desentendimentos. Eles sabiam que eles estavam diante de alguém que foi salvo, que foi alvo da mesma graça de Deus que eles haviam recebido, que eles haviam alcançado. E por isso, por mais que houvesse divergências, eles continuavam respeitando e tratando o outro como irmão. Eles sabiam dialogar apesar das divergências, apesar das percepções diferentes que certamente haviam entre eles. Eles, quando olhavam para o próximo, eles não viam o outro como um inimigo a ser vencido, mas como um irmão, que tem uma história, que tem uma forma de ver o mundo que é diferente da minha, que eu preciso respeitar, que eu preciso dialogar e que eu preciso aprender a conviver. Infelizmente, eu vejo que nós, nos dias de hoje, nós perdemos a capacidade de dialogar, de ouvir outros posicionamentos, outras pessoas.
de ser tolerantes com pessoas que pensam diferente da gente, não em termos do evangelho, mas em termos de postura, de posição de mundo, de postura, de política, principalmente nos nossos tempos. Nós só nos relacionamos com aqueles que pensam exatamente assim como a gente e descartamos os outros e dizemos que os outros não prestam, que os outros são, a gente coloca rótulos, ou coxinha, ou mortadela, enfim, a gente coloca as pessoas em caixas e quem não é igual a mim, eu descarto, eu me afasto, eu não trato como irmão, eu trato como inimigo. Pessoas da própria igreja, gente querida, pessoas que Deus acolheu na sua família, que Ele chama de filho e filha, assim como Ele te chama de filho ou de filha, e a gente não consegue se relacionar, a gente descarta. Eu digo que nós precisamos voltar a buscar unidade de mente e de coração. Em que sentido eu digo isso? De reconhecer que apesar de a gente ter histórias diferentes, e nós vamos encontrar pessoas na igreja, dentro da fé, que têm formas diferentes de ler o mundo, posições políticas diferentes, mas que ainda assim a gente perceba que nós temos algo em comum, algo que nos une e que é central, que é a fé em Jesus Cristo. É ela que nos dá o mesmo propósito de anunciar a salvação em Jesus, e só assim a gente vai poder ter unidade na igreja e trabalhar juntos, puxando todo mundo no mesmo sentido, de tornar Cristo conhecido. Nós precisamos aprender a amar e a dialogar com aqueles que têm percepções diferentes das nossas, para fortalecermos o nosso testemunho em favor do mundo. Outro aspecto muito importante que o texto ressalta é o cuidado que os irmãos tinham uns pelos outros, a ponto de colocar todos os seus bens à disposição do bem do próximo, de vender tudo o que tinha para que pudesse suprir as necessidades que as pessoas encontravam. Claro que a gente precisa olhar para que contexto isso acontece. A gente tem que olhar para essa primeira igreja que acreditava que Jesus iria voltar imediatamente, Era questão de dias, máximo semanas ou meses para Jesus Cristo voltar. Eles viviam na expectativa do imediato retorno de Jesus. E por isso então eles venderam todos os seus bens, suas propriedades, para que nesse tempo que Jesus ainda não voltasse, não faltasse recurso para ninguém. Eles venderam propriedades, deixaram os seus trabalhos para cuidar uns dos outros, esperando que Cristo voltasse logo. Cristo não voltou no tempo que eles acreditavam que voltaria. Ele ainda há de voltar, ele prometeu que voltaria. Mas então a igreja acabou passando dificuldades depois disso. Eles venderam tudo que tinha, usaram seus recursos, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, porque eles tinham aberto mão de tudo e Jesus não tinha voltado e eles estavam passando fome, passando necessidade. Ou seja, o texto nos ensina que nós não precisamos e nós não devemos simplesmente copiar aquilo que aquela igreja fez. Eles, diante daquilo, do seu entendimento, eles fizeram aquilo que eles achavam de melhor. Mas o princípio que eles tinham, o princípio por trás que motivou o que eles fizeram, é algo interessante e é algo que também nós precisamos reaprender. O texto nos mostra que os discípulos, os seguidores de Jesus, a primeira igreja, dava mais valor às pessoas do que às coisas. Para eles, o irmão era muito mais importante do que aquilo que eles tinham, do que aquilo que era a propriedade deles. E como seguidores de Jesus, nós também somos chamados a dar mais importância a pessoas do que a coisas. Eu digo isso porque nós vivemos numa era, num mundo que valoriza o consumismo. Nós valorizamos o ter, o possuir. A sociedade mede o nosso valor por aquilo que possuímos, ou pelo quanto nós podemos comprar, quanto nós podemos consumir. É assim que o mundo funciona nos dias de hoje. E a sociedade, então, sempre nos incentiva, sempre nos lança numa busca constante por ter sempre mais. Nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, mas a gente sempre precisa ter mais, adquirir mais, conquistar mais.
mostrar mais, ostentar mais. O mundo nos incentiva a investir muito na nossa carreira, na nossa profissão e pouco nos nossos relacionamentos. Ele coloca como grandezas diferentes, desiguais, onde carreira, sucesso, dinheiro, fama é mais importante do que relacionamentos. E esse texto do Evangelho nos ensina que é o contrário, ele inverte as nossas prioridades. Ele nos lembra de que as pessoas são infinitamente mais importantes do que as coisas, de que os relacionamentos são infinitamente mais importantes do que a nossa carreira, do que aquilo que a gente pode conquistar materialmente e financeiramente. A pergunta que nos fica é: nós temos investido em relacionamentos saudáveis, duradouros? A gente tem valorizado as pessoas que Deus colocou na nossa história? Ou a gente tem usado as pessoas para conquistar coisas, que é o que muitas vezes acontece? A lógica do reino é o contrário. Nós devemos usar as coisas, nós devemos nos relacionar com as pessoas e nós devemos priorizar as pessoas e os relacionamentos. A nossa família é algo precioso que Deus nos deu. Nós precisamos investir na nossa família, na igreja, nos relacionamentos da igreja, com pessoas que nos fortaleçam, nos motivem na caminhada de fé, mas também com pessoas de fora da igreja, pessoas com quem a gente possa se relacionar e com quem também a gente possa testemunhar do amor de Deus. Investir tempo em amizades duradouras, firmes, amizades onde a gente possa testemunhar de Deus. Nós temos buscado isso? Nós temos buscado relacionamentos saudáveis? Ou todo o nosso esforço vai para o material, aquilo que a gente pode ter? Nós temos buscado unidade de mente e de coração, no sentido de ter Cristo como centro da nossa vida, e a partir da fé em Cristo saber ouvir, saber conversar, saber dialogar com pessoas que têm posturas, posicionamentos diferentes dos nossos. Eu oro para que Deus nos dê essa sabedoria, para que a gente, lendo esse texto de Atos, a gente seja inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava naquela igreja, seja o Espírito que nos leve a valorizar relacionamentos e a buscar unidade de mente e de coração, no propósito de tornar Cristo conhecido para todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém? Deixa eu abrir aqui. Nós queremos ainda cantar mais um hino que nos fala do nosso compromisso com o nosso próximo. Senhor, abre os nossos olhos para ver o nosso irmão, nos dá ouvidos que dão atenção, que a gente possa ser transformado por Deus em pessoas que sabem ouvir, ver, dialogar, respeitar.
Que de fato o nosso testemunho como igreja cristã seja um testemunho que agrega pessoas, que trazem pessoas para junto de Jesus Cristo. Que Ele nos use e nos guarde nesse propósito, nesse objetivo. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, colocando a Ele também tudo o que trazemos em nosso coração, pedindo que Ele esteja cuidando, guardando e abençoando cada um de nós. Oremos. Bondoso e amado Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças por uma palavra tão preciosa, que fala, Senhor, sobre a Tua igreja, e de que se nós não tivermos Cristo como centro, como fé, centro de fé, nós iremos brigar, Senhor, a gente vai divergir em tantas coisas, e o nosso testemunho vai ser testemunho fraco. Mas Deus, se nós estivermos em Jesus Cristo, firmados em Jesus, a gente consegue deixar de lado ideologias, a gente consegue deixar de lado posicionamentos pessoais e trabalhar juntos em prol da evangelização, em prol do anúncio do Teu amor para a humanidade. Deus, que a gente saiba conversar, que a gente saiba dialogar, que a gente saiba ouvir, Senhor, aquelas pessoas nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, nos seus temores, Deus, e que a gente possa apontar para a Tua cruz, a cruz que nos lava de todo pecado, que nos limpa de todo mal. Senhor, nós queremos colocar também nesse momento nas Tuas mãos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão acamados, doentes, Senhor. Nós te pedimos que pela Tua graça e Tua misericórdia Tu estejas com a Tua bondosa mão os amparando nesse momento de fragilidade. Seja a Tua força que eles necessitam, Senhor, para continuar crendo, para continuar lutando contra a doença. Senhor, em nome de Jesus, traz a cura, traz a restauração. Nós queremos pedir pelas famílias enlutadas, Senhor, pela família da Nádia e da esposa do seu Baldur, Senhor, que faleceu na semana passada. Deus, traz o conforto para aqueles familiares, que eles possam se sentir amparados por Ti nesse momento. Quero Te pedir pela vida da avó Lira, Senhor, que está também hospitalizada, que a Tua graça esteja envolvendo ela e abraçando ela, Senhor, nesse momento de fragilidade, que Tu estejas cuidando de todas as coisas. Tudo mais que nós trazemos em nosso coração, nós colocamos na Tua presença, como filhos e filhas que estão na presença do Pai, dizendo como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo nessa semana que se inicia. Que possamos ir em graça, em paz e dar bom testemunho do nosso Deus, na unidade de mente e de coração que Deus espera de nós. Assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa semana. Nós temos culto presencial em São Francisco na semana que vem, dia 18 de abril. Você é convidado a estar conosco se você se sentir à vontade de sair de casa, lembrando do uso de máscara, distanciamento e do álcool em gel. E teremos então na Barra do Sul culto no dia 25 e no Ervino também 25, Barra do Sul 9 horas da manhã e 20 horas lá no Ervino. Vocês são convidados então a estarem conosco no culto. Que Deus abençoe e guarde e até o nosso próximo encontro.